Olá, mulheres positivas! Hoje é um episódio mais que especial da série Dubai. Eu tive a honra de conversar com a Mariam bin Al-Sheikh, diretora do Conselho de Mulheres Empresárias de Sharjah. Ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de mulheres empreendedoras lá em Dubai. Vamos conferir? É uma grande honra para nós receber no Mulheres Positivas a Mariam bin Al-Sheikh. Pronunciei certo? Did I say correctly? Sim, depois de muita prática. Muita. Era para ser segredo, mas depois de 1 hora de ensaio eu consegui, finalmente. E eu estou também muito feliz e honrada por você estar aqui. E muito obrigada, Patrícia Brasil, por me apresentar a você. Uma mulher incrível e inspiradora. Muito, muito obrigada. É uma honra, sinceramente, assim que a Patrícia me contou, eu pensei, a comunidade brasileira é muito importante para mim. E eu aceitei na hora. Eu sempre comentei com ela que nossos países, como mencionei antes, são muito distantes, mas compartilhamos muitos valores, o que nos permite nos entendermos melhor. Então, estou ansiosa pela entrevista e para ver como ela se desenrola, contando à comunidade brasileira o que Sharjah representa e o que as mulheres daqui fazem. O que você disse sobre mulheres é muito importante, Mariam, porque existe um certo mito no Brasil de que os Emirados Árabes Unidos não são um lugar seguro para as mulheres. E aí, é verdade ou não? Então, eu acho que seria muito interessante se você pudesse contar para o povo brasileiro, a comunidade brasileira que está na plataforma Mulheres Positivas, quem vocês são, qual a missão de vocês e o que significa ser uma mulher aqui em Dubai. Bem, para começar, sou a diretora do Sharjah Business Women Council. Esta organização é liderada pela esposa do governante de Sharjah, que, assim como ele, é extremamente apaixonada pelo empoderamento feminino. Eles nem sequer chamam isso de empoderamento feminino, mas sim de avanço feminino, porque acreditam que as mulheres já são empoderadas. O que elas precisam agora é de avanço para ingressar na economia e na sociedade. Para dar um breve contexto sobre o que fazemos, somos um conselho com aproximadamente 2.000 membros de diferentes nacionalidades residentes aqui e alguns no exterior. Os membros que residem no exterior vieram por meio do nosso trabalho de intercâmbio entre os dois países, quando viajamos para o exterior para informar as pessoas sobre as atividades de Sharjah. O objetivo principal deste conselho é criar uma economia sustentável para as mulheres. Quando uma mulher decide abrir um negócio, existe uma economia sustentável que a empodera. Isso lhe dá acesso ao mercado e ela se sente segura o suficiente para exercer o que deseja. Então, nos últimos anos, recebemos a orientação de focar em setores não tradicionais. Sua Alteza disse: quero ver mulheres na tecnologia, quero ver mulheres na indústria, quero ver mulheres. Então, todos esses setores, que são atípicos quando se pensa em mulheres nos negócios, ela quer ver as mulheres empoderadas nessas áreas. E a ideia equivocada que às vezes vem do exterior é: não temos poder aqui, somos limitadas ao que somos capazes de fazer, mas somos metade da influência no governo. Eles realmente ouvem o que as mulheres precisam e muitas das políticas nos Emirados Árabes Unidos são voltadas para as mulheres. Mesmo em cargos de chefia, especialmente, as políticas criadas para as mulheres que trabalham são voltadas para elas. Então, se ela é casada, tem um filho depois que dá à luz, todas essas políticas a apoiam como mulher, em vez de fazer parecer que tudo é imposto a ela por ser mulher e que, portanto, ela é incapaz de trabalhar, que por ser mãe, ela é incapaz de trabalhar. O que elas fazem é criar uma economia sustentável que permita à mulher trabalhar, ser mãe, criar filhos e construir uma vida melhor para si mesma. Então, no Conselho, o que fazemos especificamente é criar workshops, eventos de networking e dar às mulheres acesso ao mercado. Participamos de conferências e exposições, dando-lhes voz. Portanto, não se trata tanto do que eu digo, mas sim do que essas mulheres empresárias dizem, porque são elas que representam a voz de Sharjah. Então, essa é uma ideia equivocada que sempre repetimos, porque só de visitar os Emirados Árabes Unidos você já percebe como as mulheres são tratadas. Eu sinto que temos a mesma acessibilidade e, às vezes, até somos privilegiadas quando se trata de economia. Privilegiadas? Meu Deus, eu preciso me mudar para cá.
E quando se trata de segurança, eu me sinto mais segura quando estou aqui no país. Posso andar a qualquer hora do dia sem me sentir ameaçada por ser mulher. Na verdade, acho que talvez sejamos mais protegidas por sermos mulheres. Então, na verdade, eu gostaria que as pessoas viessem conhecer os Emirados Árabes Unidos. Ver como uma mulher é tratada é simplesmente mudar essa ideia errada que elas têm sobre o que é uma mulher árabe. Você quer deixar uma mensagem para as mulheres brasileiras que estão te assistindo agora e que talvez estão com medo? Antes de tirar conclusões precipitadas, eu diria que primeiro você visita e dá uma chance. Antes de formar uma ideia pré-concebida sobre o que é, se informa. Não dependa apenas do que te dizem. Dê uma chance visitando o país. Conheço muitas pessoas que vieram do Brasil e nunca tinham visitado os Emirados Árabes Unidos antes. E só de visitar o país, a concepção que tinham sobre os Emirados Árabes Unidos e sobre as mulheres mudou completamente, desde a primeira vez que estiveram aqui. Então, garanto que só a sua visita aqui já vai mudar completamente a sua ideia sobre o que é ser mulher. E não estou dizendo isso por obrigação, estou dizendo porque acredito genuinamente que as mulheres aqui são empoderadas, abençoadas e sortudas. E tudo isso se deve à liderança que temos aqui. Nos Emirados Árabes Unidos, todos os valores que nos são transmitidos vêm da alta administração do governo da família real. E temos sorte, porque não precisamos lutar muito para termos voz. Já nos foi dado porque eles acreditam nisso, em vez de termos que continuar lutando pela nossa voz e eles não quererem nos ouvir. Então, muito disso se deve ao fato de sermos muito abençoadas por estarmos em um país como este. E eu convidaria qualquer pessoa a vir e ver, especialmente em um país muçulmano. Conta um pouco pra gente sobre Sharjah. Onde fica? Quando foi fundada? Por que algumas pessoas me perguntam o que é Sharjah? Eu não sei o que é. Quer dizer, eu nunca estive lá. Tenho muita vontade de ir, mas conheço Dubai e Abu Dhabi. Você pode nos dizer exatamente onde fica? É uma cidade? É uma cidade, é um emirado, assim como Abu Dhabi e Dubai. E no fim das contas, eu sempre digo que todos os Emirados têm algo de especial. Juntos formamos os Emirados Árabes Unidos. E Sharjah fica a 20 e 30 minutos de Dubai. Sharjah é o centro da educação e da cultura. Então, se você realmente quer visitar museus, apreciar a cultura, a educação, enfim, tudo isso, Sharjah é o lugar certo. A maioria dos museus dos Emirados Árabes Unidos está localizada em Sharjah. E eles são apaixonados por literatura, educação e cultura. E a cidade é construída de forma diferente. Então, se você quer ver o lado histórico dos Emirados Árabes Unidos, Sharjah é o lugar certo. Sharjah é o lugar para ver onde tudo começou, como tudo teve início. Você consegue ver a história de tudo. Quer o deserto? Tem. Quer as montanhas? Tem. Quer a praia? Tem. Quer a cidade? Tem. E existem diferentes bairros onde você pode ver diferentes estilos arquitetônicos em Sharjah. Há o lado moderno, mas também o lado clássico. Então, mesmo se você observar os prédios governamentais em Sharjah, todos eles têm o mesmo estilo. E isso porque eles querem garantir que tudo esteja em harmonia. Sharjah ganhou diversos prêmios e reconhecimentos, seja das Nações Unidas ou de diferentes organizações, que a consideram a capital da cultura ou, por exemplo, da literatura ou algo do tipo. Então, eu diria que Sharjah é um lugar para você ver como os Emirados Árabes Unidos surgiram. Repito, isso não diminui em nada a importância de outros Emirados. Dubai tem o mesmo valor que Abu Dhabi e existem outros Emirados. Quantos são? 7 Emirados. Então, cada um tem sua personalidade única, digamos assim, e não estamos tão distantes uns dos outros. No fim das contas, os Emirados Árabes Unidos é um país muito pequeno. Então, Sharjah fica uns minutos daqui, uns 20, 30 minutos daqui. E eu convido todos vocês a virem conhecer Sharjah e darem uma chance para ela. Eu lembro de quando conheci a Patrícia, eu queria mostrar a ela o que Sharjah representa. Eu diria que somos um pouco modestos ao falar sobre quem somos. Porque gostamos que as pessoas venham ver com seus próprios olhos, em vez de apenas falarmos sobre. Então dizemos, venham nos visitar e aí é que a sua opinião vai mudar. Conte-me sobre você. Onde você nasceu? Por que você mora em Sharjah? Podemos conversar um pouco sobre a sua vida atual?
Sou de Sharjah. Você nasceu lá? Eu nasci em Sharjah. Nasci e cresci em Sharjah. Estudei em Sharjah, na verdade, estudei na Universidade Americana de Sharjah, que é uma das universidades mais conceituadas da região. Estudei relações internacionais, que tem um grande foco em política. E escolhi este curso porque é uma área muito diversificada. E eu queria poder sentar à mesa e conversar sobre qualquer coisa, porque somos educadas nisso, seja política, economia, história, filosofia, tudo isso. Isso é algo que nos foi ensinado, e isso é algo muito importante em Sharjah. Para muitas pessoas, a educação é muito importante e todos têm acesso à educação. As mulheres estão sendo realmente incentivadas a estudar e a continuar seus estudos. Muitas mulheres já passaram da graduação para o mestrado e para o doutorado. Uau! Todas elas têm essa acessibilidade. E sim, eu nasci e cresci lá e é algo que me apaixona quando falo sobre Sharjah, e muito disso se deve ao amor que temos pela família real. Tudo que eles fizeram, eles investiram na cidade e eu sinto que é a nossa responsabilidade como cidadãos de Sharjah retribuir. Então, estudar em Sharjah, colocar tudo o que aprendemos de volta em Sharjah é o mínimo que podemos fazer. Não porque seja o que espera de nós, mas fazemos isso porque queremos, por Sharjah. Adorei o que você disse. Ontem, meu filho me perguntou como é que Dubai é tão jovem, porque ela tem uns 50 anos, acho que 47, algo assim, né? E ele perguntou o que acontecia antes. E eu expliquei que antes era um deserto e que tinha gente que pescava pérolas, sabe? Aí ele me perguntou, mas como é que eles conseguiram crescer tudo isso em 50 anos? Aí eu respondi que eles tinham governantes muito estratégicos e comprometidos. Focados em investir 100% no país, oferecendo educação e oportunidades. Aí eu fiquei pensando, será que eu disse a coisa certa para ele? Você responde algo pro seu filho que você não tem certeza que essa é a verdade? E eu dei uma olhada no ChatGPT, mas parece muito com o que você acabou de dizer, né? Porque a chave para o desenvolvimento é a educação, dar às pessoas acesso a ela e uma liderança forte. Então, quando você se sente seguro com quem é o seu líder e confia nele, você quer retribuir. E foi isso que aconteceu aqui. Todos nós trabalhamos juntos para criar o que os Emirados Árabes Unidos são hoje. E como eu te disse, tudo o que foi investido em nós, queremos devolver ao Emirado. Claro. Mas qual que é a sua missão? Qual é o seu propósito? Qual que é o seu sonho? Você é tão jovem. O que você quer para sua vida? Quero fazer do mundo um lugar melhor do que quando cheguei aqui. E, felizmente, vivemos em um lugar muito seguro. Mas quero poder fazer mais, porque sinto que, no fim das contas, o que você deixa neste mundo é a sua bondade, o seu legado. Não se trata de títulos, bens materiais ou ganhos financeiros. Nada disso será lembrado, mas sim do impacto que você teve na vida de alguém, seja ajudando alguém em algo pequeno ou talvez usando minha posição para ajudar em um nível mais profundo. Se eu tiver a chave e o acesso, quero poder ajudar o máximo possível. Contribuir para a sociedade, certo? Qual você acha que é a ferramenta mais importante que as mulheres devem ter para prosperar em uma carreira? Educação. Educação é uma comunidade forte, seja família ou amigos. Acho que quando uma mulher se sente empoderada, nada pode sofrer. E como é que é exatamente o seu trabalho em Sharjah? Conte-me sobre o seu dia a dia. Você chega lá, tem sua equipe, quais são suas metas? Minha organização é composta principalmente por mulheres jovens, muito instruídas, muito empoderadas, e eu adoro que elas desfazem essa ideia errada de que trabalham Como posso explicar isso? Elas trabalham em equipe, não importa a hora do dia, não importa se estão de férias ou não, elas são mães. Eu realmente vejo que as mães estão entre as mulheres que mais trabalham. E apesar de estarem ocupadas com os filhos e a família, elas se dedicam muito. Acho que é porque amam muito o que fazem. Elas têm uma missão, querem gerar mudanças. Talvez eu esteja apenas ajudando a liderar o projeto, mas não sou nada sem o que a equipe é capaz de
fazer. Não, isso não acontece só comigo. Honestamente, até a presidente da organização, até a esposa do governante. No fim das contas, elas sempre nos dizem, vocês são as que fazem as coisas acontecerem. E eu sinto o mesmo. E não estou dizendo isso para parecer que estou tentando ser humilde. Eu realmente acredito que o trabalho em equipe é o que faz tudo acontecer. Não, claro, mas foi você que escolheu a equipe. Então, você é boa nisso. Porque eu estava lendo sobre o que diferencia um bom CEO de um CEO mediano. E dizem que são duas coisas. Tomar as decisões corretas em um período muito curto de tempo e ser capaz de ter uma boa equipe. Uma equipe adequada de pessoas inteligentes. Acho que quando se trata de contratar para a equipe, eu realmente presto atenção à inteligência emocional da pessoa. Quero ter certeza de que ao entrevistar alguém, essa pessoa conseguirá se integrar à equipe atual. Porque acredito naquele ditado de que quando você tem uma cesta cheia de maçãs, contamina. E para mim, a equipe é muito preciosa. Eu sempre digo a elas, vocês passam muitas horas neste escritório, quero que se sintam seguras, quero que se sintam felizes, porque elas voltam para casa, para suas famílias. Não quero que qualquer negatividade que exista nesta organização seja levada para suas famílias, porque isso se relaciona com tudo aquilo em que suas altezas acreditam. Se eu vier e destruir isso, elas destruirão suas famílias. Sinto que tenho certa responsabilidade por isso. Então sempre informo, sempre tento dizer a elas que isso é importante para mim e que realmente acredito nisso. E quando se trata de montar uma equipe, essa é a coisa mais importante para mim. Não se trata nem mesmo de mérito, mas muito disso tem a ver com o caráter da pessoa. Of course. And, Mrs. Mariam, E Mariam, você conversa com empreendedores todos os dias. Então, tenho certeza que você está ciente das oportunidades de negócios e dos mercados em expansão. Então, se você fosse começar uma empresa hoje, do zero, em que tipo de negócio você focaria? What kind of business would you focus on? Eu sinto que a tecnologia está em plena expansão. Muitos governos estão tentando aplicar tecnologias em suas esferas de atuação e acredito que esse seja um mercado promissor. Eu sinto que é isso que eles também estão fazendo no sistema educacional aqui nos Emirados Árabes Unidos. Eles estão começando a ensinar IA porque sabem que quando esses jovens se formarem, esse será o mercado para eles. Eu acho que isso é algo que se pode explorar. Claro, existem muitas outras indústrias, como as indústrias criativas e as indústrias de manufatura. Mas eu acho que talvez essa seja uma delas, porque é algo em constante desenvolvimento. Então, digamos que sempre será emocionante. Você utiliza a inteligência artificial no seu dia a dia no trabalho ou não? Eu uso se isso ajudar no meu desenvolvimento, mas tento não depender disso a ponto de não usar mais meu cérebro. Às vezes eu também me sinto assim, juro. Porque aí você se acostuma tanto que deixa de usar o cérebro para coisas simples como responder a um e-mail, por exemplo. Com certeza. Sim, é fácil. O programa pode formular as frases para você, mas será que você está realmente usando sua mente? Às vezes a minha equipe me manda mensagens e eu sei que não foram eles, foi o chat, o Gemini. Quer dizer, eu fico tipo, vocês poderiam parar de me mandar isso? Porque eu não preciso de vocês, exatamente. Só copiando e colando. Mas pensando bem, será que estou agindo como quando a primeira tecnologia surgiu no mundo? As pessoas que não a conheciam ficavam com muito medo, né? Mas entramos nisso pensando que era super normal. Então eu fico pensando, será que estou sendo isso para a próxima geração? O bom da humanidade é que nos adaptamos a qualquer ambiente. Então, mesmo que, sabe, quando a indústria começou a se desenvolver e as empresas não precisassem de humanos para desenvolver, por exemplo, máquinas, agora tudo está sendo automatizado. Sim, automatizado. As pessoas achavam que não teríamos mais empregos, mas aí você tende a se adaptar e a criar diferentes tipos de oportunidades. E é assim que a civilização humana funciona. E começamos com o quê? No deserto, sem ter nada? E veja como estamos agora.
Não, é verdade. Mas acho que o ponto ideal do IA e da tecnologia é fazer exatamente o que você disse. Use para te ajudar a economizar tempo, mas não use 100%. Porque senão seu cérebro, se você não usar, provavelmente vai começar a não funcionar direito daqui a um tempo. E Marianne, tenho certeza que você teve experiências e momentos incríveis com as mulheres que trabalham com você. Você também esteve no Brasil e eu queria que você compartilhasse conosco algumas histórias. Algo que aconteceu na sua vida e que realmente te impactou e te fez pensar: nossa, meu trabalho, a minha energia, estou realmente investindo na coisa certa, porque estou contribuindo para a sociedade. É tão bonito. Estou muito emocionada agora ao ver os resultados reais que o nosso trabalho está trazendo. Para mim, é quando vejo alguém que tem a ideia de abrir um negócio e parece estar completamente perdida. Ela não sabe por onde começar, não sabe como dar o primeiro passo, e quando ela vem até nós dizendo: quero abrir um negócio, mas não sei como, o primeiro passo é dar a ela a oportunidade de dizer: ok, vamos te ajudar. Vamos ver quais órgãos governamentais você precisa consultar em relação à documentação. Você preparou um plano de negócios? Ok, vamos te indicar alguém que pode te ajudar a desenvolver esse plano de negócios. E aí, anos depois, você vê essa pessoa com um negócio, nós, como organização, a apoiamos. Mas, no fim das contas, tudo foi mérito dela. Isso me deixa feliz, porque sinto que foi apenas uma ideia que ela transformou em algo concreto. É tão bonito ver ideias assim sendo colocadas em prática, né? Exatamente, e especialmente quando se trata de, novamente, não diminuir nenhum setor, mas sim de ver a participação de diferentes setores. Por exemplo, estamos participando do North Star, que faz parte da área de tecnologia da JTech. E temos 8 das nossas startups nesse evento. Todas elas, obviamente, da área de tecnologia e IA. Eu estava visitando os estandes delas e vendo como são jovens. Fiquei impressionada com tudo que estão fazendo, a formação que têm e os negócios que estão desenvolvendo agora. E agradeço a elas por nos darem essa oportunidade. Não teríamos conseguido acessar esse mercado se não fosse pela organização ou por organizações semelhantes. E isso me deixa muito feliz. Sabe, porque eu sinto que elas são muito gratas por essa oportunidade. Eu sinto que isso lhes deu uma chance, porque esse negócio pode crescer. Ela consegue ter sucesso, ela consegue sustentar a família dela. É um todo. Tipo um ciclo positivo, sim, né? Sim, e é isso que eu gosto de ver. E, além disso, adoro quando temos a oportunidade de conhecer comunidades diferentes. E foi isso que aconteceu no Brasil. Foi a primeira vez que fui ao Brasil. Sharjah era o local homenageado na Feira do Livro que estava acontecendo em São Paulo. E foi um país muito estranho para mim, um mundo completamente oposto. Sim, eu me lembro de quando fui lá e conhecemos as empresárias e a comunidade local. Eu pensei, somos tão parecidos, sabe? Os valores que vocês têm em relação à família, à comida, tudo é tão semelhante. Faz sentido. Talvez seja por isso que escolheram Sharjah como cidade homenageada. E então desenvolvemos esse relacionamento com a Patrícia. E ela conseguiu trazer as mulheres de negócios para cá também. E elas têm a oportunidade de conhecer as nossas mulheres de negócios e ver as diferentes experiências que elas têm e como podem se conectar. Eu adoro educar as pessoas que vêm do exterior sobre o que fazemos, porque adoro mudar essa ideia errada. E aí, mulheres positivas, estão gostando da conversa? Ela é maravilhosa, né? Bom, mas de volta para São Paulo para eu ter um minutinho com vocês, porque eu tenho um recado para todas vocês, mulheres. Vamos lá. Já imaginou se candidatar às vagas das maiores e melhores empresas do mercado? Ou então fazer cursos gratuitos que aumentem o seu conhecimento e te ajudem a se desenvolver? A TIM se juntou com Mulheres Positivas para reunir um ecossistema de possibilidades em prol da equidade de gênero. Lá no app do Mulheres Positivas, você encontra vagas afirmativas de diversas empresas e níveis de escolaridade, além de cursos gratuitos das mais variadas linhas de conhecimento. Mais do que uma iniciativa, é um compromisso da TIM que todas as mulheres tenham pleno acesso à educação e oportunidades iguais no mercado de trabalho. Gostou? Então baixe o app do Mulheres Positivas e aproveite. Os clientes TIM podem usar todas as funcionalidades sem descontar da internet. A equidade de gênero é possível e não pode mais esperar. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí.
E o Mulheres Positivas está de volta. Mas antes da gente continuar o bate-papo com a Marianne, dá só uma olhadinha como é que foi o último prêmio do Mulheres Positivas lá em Dubai. Bem-vindos ao Jumeirah Burj Al Arab, um dos hotéis mais icônicos do mundo. E o prêmio do Mulheres Positivas acontecerá aqui esta noite. Vem com a gente! Muito bom, né? Arrasamos. E o melhor, tem mais conteúdo exclusivo nas nossas redes sociais. Acessa lá para conferir. Mas, falando em Dubai, vamos voltar para a segunda parte da conversa que eu tive com a Marianne. Dá só uma olhadinha. Eu gostaria de mudar de assunto para algo um pouco polêmico. Existe um tipo de mito no Brasil de que mulheres não ajudam mulheres. E para mim, na minha carreira, tudo que eu posso dizer é que tive mulheres muito gentis, honestas e generosas que me ajudaram muito. Uma delas foi a Patrícia Brasil. Foi ela quem nos apresentou. E acho que, para a construção da minha carreira, definitivamente consegui realizar algumas coisas, inclusive aqui no escritório, porque eu tive a ajuda de outras mulheres. E isso me apresentou a outras mulheres boas, que me mostraram um atalho para o meu negócio. O que você acha desse mito? Isso também faz parte da sua ideia? Você já ouviu falar disso? Porque é muito comum no Brasil, essa ideia de que mulheres não ajudam mulheres. Você já ouviu falar desse mito ou não? Já ouvi falar disso e acho que existe em todas as comunidades. Mas acho que a questão é que isso parte da própria mulher, o que ela valoriza em si mesma e a segurança que ela tem em si mesma. Então, eu não acho que isso se aplique apenas às mulheres. Acho que é algo que acontece em todos os seres humanos em geral. Tipo, quanto mais insegura você é consigo mesma, mais você sente esse medo de que alguém seja melhor do que você. Mas se você está segura de si, se você tem seus valores, se você só quer ajudar, acho que essas coisas não atrapalham. E eu sinto que quanto mais fizermos isso, mais essa ideia errada vai mudar. Os homens querem ajudar as mulheres querem ajudar os homens e, consequentemente, as mulheres também querem ajudar as outras mulheres. Acho que isso existe em todas as comunidades. Não diria que não existe completamente aqui. Nos sabotarmos. Mas não estamos aqui para nos sabotarmos, mas estamos aqui para nos fortalecermos, porque todos têm direito a uma parte, certo? E tudo o que está disponível aqui, o sucesso que temos, nem é nosso, vem de Deus. É nisso que eu acredito. E eu não vou ser aquela que diz que isso é só meu e que não vou compartilhar, porque acredito que quanto mais você dá, mais você recebe. Essa é a mentalidade que eu tenho. E isso é algo que minha religião me ensinou e espero que mais pessoas consigam ver. Sabe, trata-se de viver a vida sem sentir que tudo vai simplesmente desaparecer um dia. No fim das contas, tudo vem de Deus e quanto mais você ajudar os outros com isso, mais você receberá. Incrível, incrível. Mariam, sempre terminamos a entrevista com um livro, um filme e uma mulher que você admira. Mas antes de você nos contar, porque o programa vai ao ar toda quinta-feira. Então é bom que as pessoas saibam qual livro ou filme você gosta para que elas possam assistir no final de semana. Mas antes disso, eu sei que você já enviou uma mensagem sobre Sharjah, mas eu queria uma mensagem sua. Sobre algo que você aprendeu na vida, algo importante que te ajudou nos negócios e na vida pessoal. Eu diria que há uma citação que eu gosto muito. Diz: regue sua mente para que você cresça. Isso significa que quanto mais você nutre a sua mente, mais sua alma floresce como pessoa. E isso impacta tudo: seu trabalho, sua família, seus amigos, a comunidade e tudo mais. Então eu diria, concentre-se em si mesmo e em se educar. Às vezes nascemos imersos em ideias nas quais já não acreditamos, simplesmente porque nos foram transmitidas. Portanto, assuma a responsabilidade de aprender e mudar esses equívocos. Não fique sentado dizendo, mas foi isso que me disseram e é isso que eu sei. Busque conhecimento, busque educação. É assim que você floresce como pessoa. É isso que eu diria. E falando em livro, filme, uma pessoa que admiro
Tem que ser uma mulher. Sim, tem um livro chamado Reclaim Your Heart, da autora Yasmin Moudahar. Ela fala sobre fé e como podemos integrá-la ao mundo atual, em vez de considerá-la algo ultrapassado. Isso mudou muito a minha perspectiva sobre a vida, principalmente no que diz respeito à espiritualidade. Então, esse é um aprendizado que tive através desse livro. Eu lembro que gostei tanto que comprei uma pilha enorme e distribuí para todo mundo porque pensava, isso me ajudou, sabe? Isso me ajudou da maneira mais positiva possível, sem demonizar nenhum assunto específico nem nada do tipo. Trata-se mais de estar satisfeita consigo mesma e acho que esse é o verdadeiro sucesso, estar genuinamente contente com o que se tem. Você não deixa que o resto te afete. E quando se trata de cinema, eu não diria que sou uma cinéfila muito conhecedora, certo? Eu adoro assistir filmes e séries de TV, mas adoro filmes de conforto. Eu adoro comédias românticas antigas, especialmente as do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então eu diria que um dos meus filmes favoritos é Uma Linda Mulher. Porque é muito reconfortante. É incrível. É como um guilty pleasure to the fullest. É um filme que eu conheço, então estou muito familiarizada. Isso me traz essa sensação de conforto. Amo. E uma mulher que eu admiro, e não digo isso por ser meu trabalho, mas porque admiro genuinamente, é a esposa do governante. Ela tem cerca de 28 organizações que atendem mulheres, crianças, pessoas necessitadas, idosos, enfim, tudo que compõe uma sociedade. E ela faz isso porque é verdadeiramente apaixonada pelo que faz, sem esperar nada em troca. Ela simplesmente quer proporcionar às pessoas uma sensação de tranquilidade ao viver em Sharjah. E isso eu admiro muito, porque dedicar tanto esforço às pessoas e sem esperar algo em troca é algo que admiro, seja ajudando refugiados. E adoro que ela seja franca, ela sabe o que quer, ela tem seus valores e novamente digo isso não porque estou nessa posição. Mesmo se não estivesse e conhecesse a história dela, acho que ainda me sentiria da mesma forma em relação a ela. Nossa, isso é incrível. E Mariam, eu sei que temos que encerrar o episódio porque já está tarde e estamos ficando sem tempo. Mas eu só queria mencionar aquela última coisa que você disse sobre não ser teimosa, certo? E é interessante que eu pensei nisso ontem. Isso de que a gente muda o tempo inteiro. O que eu admirava antes não é necessariamente o que eu admiro agora. E às vezes você simplesmente precisa repensar tudo na sua vida. Eu ainda gosto disso ou não gosto mais? Então eu realmente gostei do que você disse sobre não ser teimoso. Porque pelo que eu entendi das suas palavras, você não pode ser teimoso porque precisa entender que está sempre mudando. E mudar é normal. E tudo bem dizer, eu gostava de... Vou dar um exemplo absurdo, bem bobo, mas só pra exemplificar. Tipo, eu adorava pizza, mas agora não gosto mais. E me sinto bem e satisfeito com isso, sem me preocupar com o que os outros vão dizer. Então, acho que esse conceito é muito importante para as pessoas serem felizes. E eu gostaria de encerrar o nosso programa de hoje com você deixando uma mensagem sobre algumas pessoas que são realmente teimosas e não têm coragem de mudar de ideia e simplesmente falar sobre isso, sabe? Ontem eu li algo que dizia: prefiro estar num paraíso desconhecido do que no inferno familiar. Amo. Isso significa que, às vezes, estando nessa mentalidade teimosa, você só está lá porque está muito familiarizada com ela. Então, você se sente confortável, mas, às vezes, dar esse passo para fora da bolha é muito desconfortável no começo. Sempre será desconfortável no começo, até que se torne confortável. E é aí que a teimosia te permite ou sair dessa bolha ou permanecer na mesma posição. E, no fim das contas, é o que você quer para si mesmo como ser humano. Ou você quer ser conhecido como alguém ignorante em relação a ideias, alguém que não vai se desenvolver. Sabe, no fim das contas, algo tão pequeno na imensidão do universo é tão insignificante. E como somos ignorantes ao pensar que somos tudo quando o mundo inteiro está se expandindo. Então isso precisa nos tornar mais humildes e nos fazer perceber que, no fim das contas, somos todos humanos, estamos todos vivendo a vida pela primeira vez. Assim que tiver conhecimento, poderá fazer o que quiser e escrever sua própria história. É nisso que eu acredito. Adorei. Então, nossa frase final. Você pode escrever a sua história. Mariam, muito obrigada. Muito obrigada foi um prazer, uma honra. Por me receberem. Foi uma honra e um prazer conhecê-los. E espero muito ter outra oportunidade de visitar o Brasil um dia. Claro, com a Patrícia, nossa musa.
Ela vai me dar uma ideia melhor do que é o Brasil, então muito obrigada por me receberem e espero vê-los em Sharjah em breve. Obrigada, e a honra foi toda nossa. Obrigada. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com essa mulher maravilhosa, responsável por desenvolver muitas mulheres em Dubai e em Sharjah. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!